Academia do ROI de hoje, a referência no mercado de esportes Branca Galdino conta tudo para Sérgio Lima sobre este universo que está atraindo jovens do mundo inteiro. Acompanhe também a nossa agenda de eventos e todas as notícias acessando a página www.academiadoroi.com.br. Pessoal, bem-vindos a mais uma Academia do ROI. Hoje eu estou aqui com a Branca Galdino, a relações públicas mais poderosa do mundo gamers no Brasil. Tô certo, Branca? Olha, eu não sou mais poderosa, mas eu sou mais conhecida, eu acho. Branca, nem eu consigo descrever tudo o que você faz nesse novo universo dos gamers. Eu queria que você contasse um pouquinho de tudo que você está fazendo para que o pessoal possa conhecer mais de você e desse universo. Bacana. Hoje eu estou atendendo, né, a Immortals, né, com um time de CS que é muito famoso, que é o MIBR, né, que tem todo o time Fallen, Coldzera e companhia. Trabalho também para o pessoal da Go4It, né, atendendo o Prêmio de Esportes Brasil, que vai ter esse ano também, espero que todo mundo assista. Trabalho com uma plataforma nova que chama Final Level, também da Go4It, que vai ter uma casa customizada para gamers com vários influencers. Atendo um time de Call of Duty, que foi para o Mundial, a Virtue, e conheço e trabalho com vários jogadores, né? Já trabalhei na Vivo Cage, já trabalhei com o Takeshi, o Eza, enfim, faço o que me pedirem e tento ajudar todo mundo. Eu sei que você vem do mercado publicitário, né? Como é que você foi parar nesse universo tão novo? Olha, diz meu filho que foi por causa de um drama coreano, né? Que assim, eu sempre gostei bastante de cultura coreana, K-pop, não sei o que, assisti o drama e resolvi escrever num blog, né? E aí a ideia era entrevistar coreanos que trabalhassem no Brasil. E eu acabei indo visitar um time que jogava League of Legends, foi em 2014, que tinha coreanos. E eu achei tão bacana aquele universo de você entrevistar um moleque, um adolescente, mesmo sendo de outra nacionalidade, que estava no país para jogar videogame. Então, assim, me apaixonei, de um time foi para outro, e cá estou. Mas conta mais um pouquinho, qual que é o seu dia a dia, como é que é? Porque para todo mundo lá deve parecer muito divertido só, né? Mas queria que você contasse um pouquinho mais do seu dia a dia, do que você faz para esse mercado. Olha, primeiro que ele não tem tempo, né? Não tem assim um horário de trabalho. Você tem que estar conectado 24 horas. Eu basicamente cuido muito da parte de assessoria de imprensa e PR e cuido muito dessa questão de gerenciamento de imagem. Então você tem que ficar ligado no Twitter, no Stories, no vídeo que postou no YouTube para ver o que está rolando, nos campeonatos, acompanhar qual campeonato está tendo, quem está ganhando. E, ao mesmo tempo, você fazer todo um relacionamento, ou seja, falar com times, jogadores, marcas, administrar como que vão ser alguns comunicados. Enfim, é um trabalho bem corrido, né? Então, minha rotina começa geralmente por volta de 8, 9 horas da manhã. Como atendo o pessoal lá de fora, né? O fuso horário não ajuda. Então, meia-noite, 1 hora da manhã, você ainda está discutindo, está fazendo call, está em reunião, planejando os próximos passos. É o sonho de toda molecada, né? Eu acho que sim, porque é bem divertido, viu? Assim, eu não jogo, é muito curioso, porque eu não jogo absolutamente nada, mas você tem que assistir os campeonatos, você tem que entender as jogadas, você tem que saber o nome dos campeões. Até porque se você não souber como que é esse universo, você não consegue fazer parte dele. Bacana. E conta pra gente, qual que é o tamanho desse mercado e o que você vê de inovação, que para mim já é totalmente um mercado inovador, mas o que você enxerga de inovação e o tamanho desse mercado hoje? O mercado, assim, hoje, ele é um dos, assim, exponencialmente, ele é o que está crescendo mais rápido, né? Então, por que está acontecendo isso? Porque hoje as pessoas têm consumido, além de conteúdo online, os videogames são o segundo maior consumo, né? E a tendência desse crescimento, ela está sendo alavancada não só pelas pessoas que jogam, porque hoje a gente está olhando muito para o mercado de viewers, que são as pessoas que assistem. Então, se você pensar um pouco atrás, né, você é homem, você está acostumado com futebol, sempre acompanhou, torceu, mas não necessariamente você joga. Com o videogame está acontecendo exatamente isso. As pessoas estão se habituando a torcer, a curtir, a se reunir, a montar fã-clubes. Então, assim, eu acho que toda essa mobilização, essa paixão, ela está puxando, alavancando um consumo absurdo, né? E isso se representa em números, né? Então, acho que assim, é por isso que tem chamado tanta atenção. Realmente é isso. Eu fiquei impressionado. Eu fui naquele evento que houve em BH, em Minas Gerais, no Mineirinho, e eu vi aquele estádio totalmente lotado. Sim. E as pessoas
loucas, torcendo por 2 times jogando CS. Sim. E impressionante a paixão das pessoas por isso. Eu acredito que lá no Mineirinho a gente teve, acho que se eu não estiver enganada, mais de 13 mil pessoas, né, torcendo. E é um campeonato de videogame mesmo, assim, você não tem mais nada fora você ficar assistindo para as telas, ver os jogadores no palco, né? Então, assim, isso coloca o Brasil aí, a gente está em 13º no mundo, né, nessa posição de país de esportes. Graças a Deus os brasileiros são bons de mira, então nessa categoria FPS, que a gente chama que é o jogo de first person, né, então de primeira pessoa, a gente ganha disparado. Então, assim, vai ter um mundial agora de outro time, de outra modalidade que é Rainbow Six, que também é um jogo de tiro, né? Então a gente tem 12 times, dos 12, 4 são brasileiros, exclusivamente formados de brasileiros. Fenômeno. Fenômeno. Eu acho que, assim, isso é muito bacana, porque, assim, engaja uma nova audiência, né, os millennials, e acaba trazendo também os pais, todo mundo para esse universo, porque acaba sendo uma coisa bacana. Você tem seu filho dentro de casa, ele está ali interagindo, crescendo, mas ao mesmo tempo ele está próximo, né? Então, assim, você consegue, se os pais conseguirem acompanhar esse ritmo, é bem divertido. Você não pode perder a próxima edição do Academia do Roy no WTC no dia 9 e 10 de novembro. Para mais informações, acesse www.academiadoroy.com.br. Espero você lá. Eu já venho do mundo digital, né? Trabalho com digital faz muito tempo, mas me achei um ET lá no meio daquela galera toda assistindo. E vejo como um mercado tão diferente que não entendo ainda como o mercado publicitário não enxergou esse universo de uma maneira mais profissional, porque é uma garotada que se cuida, jovem, consumidora, precisa estar economicamente ativa, porque precisa ter o cartão de crédito para consumir. Exatamente. Né? E não tem violência, não tem droga, então é um esporte que, apesar das pessoas acharem que não é saudável por causa de você praticar sentado no computador, mas é um esporte extremamente saudável, um esporte que traz benefícios e que junta uma comunidade muito grande sem o estresse que a maioria dos esportes trazem, né? Eu acho que, assim, existe um estresse, mas aí acho que a gente pode deixar isso um pouco de lado. Acho que, assim, realmente, assim, os esportes eletrônicos, eles estão conquistando o mundo, né, de uma maneira geral, porque é uma coisa muito, assim, independente, né? Se você tiver ali seu computador, estiver conectado, você consegue fazer da tua casa e, ao mesmo tempo, você está no meio de uma comunidade. O que eu acho que as marcas ainda não entenderam exatamente é como falar com essa audiência. Porque, como eu comentei agora há pouco, para conseguir chegar onde eu estou, eu tenho que assistir, eu tenho que acompanhar, eu tenho que entender o que os jogadores estão falando, se ele fala o nome de um campeão, alguma coisa. Eu não preciso ser versada, mas eu preciso minimamente, né, conversar a linguagem deles. Então, assim, eu vejo que as marcas, elas têm acompanhado, elas têm visto esse número crescer, né? Por enquanto ainda é uma coisa muito assim de colocar sua marca próxima, né? Mas colocar a marca próxima para essa garotada só não funciona. Tem que engajar, tem que falar a mesma linguagem. Então, assim, se elas dissociarem um pouco aquela coisa de que, não, o cara fica apático na frente do computador, que não existe mais, elas vão entender, porque, por exemplo, hoje os principais jogadores, eles praticam a academia o tempo inteiro. Você tem aí, eles fazem questão de ter, assim, pelas redes sociais você vai acompanhando um pouco da rotina, né? Então você tem um stories lá que ele conta como que é a dieta dele e ele tem um monte de gente fazendo a mesma dieta. Então... Eu fiquei sabendo, inclusive, que alguns dos times usam isso como forma de bonificação. Então, se o atleta se cuida fisicamente, cuida da saúde, ele ganha mais dinheiro. Porque, assim, é importante entender que, assim, não é, hoje já está entrando no nível de profissionalização muito grande, assim, os clubes, as organizações, elas têm todo um acompanhamento psicológico, elas têm nutricionista, e aí, assim, justamente para desfazer essa falsa imagem de que não é saudável, né, elas têm esses programas de premiação, né? Mas, assim, pelos próprios jogadores, eles já querem aparecer mais bonito, porque daí eles começam a entender
né, que a imagem deles faz parte, né, de todo aquele mix que vai trazer um retorno para eles, né? Então, não assim, ele joga muito bem, mas ele quer parecer muito bonito, ele quer aprender a falar bem, então daí surgiu, né? Então, assim, vai tendo um crescente de que a gente chama de profissionalização. Legal. E o que você atribui a esse sucesso dos jogadores brasileiros? Você acha que o Brasil apoia esse esporte, o esporte eletrônico, ou é simplesmente uma habilidade do brasileiro? Gente, é uma coisa que o brasileiro tem que é impressionante, que destoa muito de todo o resto do mundo. É a paixão, tá? Assim, eu já cobri várias modalidades, eu já cobri League of Legends, que é muito grande também, já cobri CS, até Clash Royale, que é um joguinho que você joga no mobile. Então o brasileiro é muito apaixonado, né? E essa coisa de paixão faz você querer competir, mas competir num jeito saudável, né? Então isso faz com que ele se esforce muito. Então se ele não tem uma habilidade, ele tem boas habilidades, mas se ele não for tão bom, ele acaba fazendo isso com uma fé tão grande que ele vai conseguir, que acaba rolando. Então, assim, é um milagre brasileiro acontecendo nos games também. Óbvio que é importante ressaltar que todos os jogadores, quando eles têm essa paixão, eles têm o sonho, mas eles se dedicam demais. São 14, 15, 20 horas, às vezes, porque realmente eles ficam todo esse tempo jogando, estudando a estratégia do jogo, e tem um lado mental, né? Que, assim, tem que ser extremamente afiado, porque, assim, um jogo parece muito simples para quem está assistindo, mas para quem está desenvolvendo, é bem complicado, precisa bastante estratégia. Tem que desenvolver bem os sentidos, né? Tem. Agora, sim, o Brasil ainda não descobriu como incentivar isso. Eu acho que, assim, é muito novo, até mesmo para governo, Então, atualmente, você tem algumas, assim, você tem uma lei Pelé, que é um pouco desatualizada, mas já permite ter registro como atleta profissional, você tem algumas coisas acontecendo. Mas acho que, assim, é muito a paixão mesmo do jogador de querer fazer acontecer, e é por isso que surgiu o nosso cenário, né? Eram pessoas que gostavam de jogar e por aquilo virar um hobby, vai crescendo, enfim. Estamos hoje aí no topo do mundo de algumas modalidades que a gente é insuperável. E existe uma posição oficial do Brasil nos rankings? Sim, 13º ele tá, mas eu acho que assim, esse ranking considera muito assim a questão de lucros, a questão de número de jogadores. Então, assim, pra você ter uma ideia, o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem, da nossa população, a gente já tem 75 milhões de pessoas que são engajadas com jogos, né? Com games, que a gente chama. Então, assim, uma parte é jogadora, beleza. Mas hoje, assim, o brasileiro está se apaixonando muito por assistir. E é onde que está, assim, acho que até uma grande pegada para as marcas, né? Entender, porque, assim, o videogame de hoje é o futebol de amanhã, entendeu? Assim, é onde você vai conseguir ter aquela união, aquela fervorosidade, né? Aquele fandom, aquela coisa, assim, de se unir para torcer por alguém ou por alguma coisa. Eu fico comparando um pouco esse mercado hoje com o início das redes sociais, que as marcas tinham muito medo de entrar o medo da repercussão que podia ter das pessoas que frequentam as redes sociais em relação à marca. Então eu não vou me expor para que eu não tenha meu telhado de vidro. É mais ou menos isso, porque é um esporte de paixão mesmo que eu vi, né? Então acho que o medo é como que eu entro de maneira correta para não apanhar. É mais ou menos isso? Eu acredito que você tá pensando num caminho certo, né? Porque, de novo, assim, elas ainda não dominam como falar com esse público, né? E é um público extremamente engajado. Então, assim, não adianta, se você cometeu um errinho de nada, e um errinho é besteira, assim, quando termina um jogo você usa GG, se a marca usou de um jeito errado, ela cai num limbo de a comunidade começar a discutir isso. Então, assim, é pro bem e é pro mal. Eu acho que, assim, existe uma curva de aprendizagem, e esse público é um público que ele é muito maleável, né? Se você souber agir da forma correta, engajar corretamente, você vai ter um retorno muito maior. Eles vão se tornar porta-vozes e vão espalhar isso sistematicamente. Você tem algum case de alguma marca que esteja fazendo algum trabalho com vocês hoje e que você acredite que esteja sendo feito de uma maneira correta? Olha, hoje
especificamente dos times que eu cuido, eu não vejo ainda, assim, as marcas estão fazendo uma forma correta. Tem um trabalho muito bacana de uma marca que aí, assim, tem uma história muito legal por trás disso. Então você vai me contar isso daqui a pouco, após o intervalo comercial. Voltamos já. Então, pessoal, voltamos aqui com a Branca Galdino, a superpoderosa Relações Públicas do mercado gamers. Branca, continua. Conta pra gente a respeito desse case de uma marca brasileira que está fazendo certo nesse mercado. Então, eu estava mencionando a Vivo, né? Então, por que ela está fazendo certo, ela está tentando? Porque a Vivo não é a primeira vez que ela entra no mercado de games, ela entrou há 2 anos atrás, né? Ela patrocinou o mesmo time que ela patrocina hoje e ela não teve bons resultados. Por quê? Porque ela veio há 2 anos atrás, é importante ressaltar esse tempo, com o mesmo conceito que todo mundo tinha. Ah, coloca o logo na camiseta, faz isso, pega o jogador, grava ele segurando o produto, fala do produto e é isso. E não teve um bom resultado. Só que assim, os executivos da companhia continuaram acompanhando, eles entenderam, mantiveram um relacionamento com o time e eles retornaram patrocinando novamente o time de League of Legends, por sinal. Né? Então, assim, você teve um crescimento do mercado, que aí a modalidade começou a ser transmitida na televisão, então oferece mais resultados, né? Mais exposição. Só que, assim, os jogadores começaram a participar de uma outra forma. Então, assim, você tinha um final de semana que o stories da marca era gerenciado pelo jogador. Então, não é assim... não foi da mesma forma, assim, eles vieram, eles pesquisaram, eles conversaram com várias pessoas. Então, assim, eles começaram a engajar de uma forma que houve um aceite da comunidade. Até porque, nesse meio, é importante ressaltar que a comunidade ela é tão engajada que ela sabe quando o time tem alguma dificuldade financeira e precisa do suporte, precisa estar no patrocínio. Então, ela entende essa relação comercial e ela começa a colaborar, começa a entender todo esse sistema e ela se sente parte disso. Então, assim, eu acho que esse é um case bacana, né? Uma coisa que continua dando certo, né? O time continua a vestir de roxo, que é a marca que é a cor da marca. Mas assim, eu acho que assim, é um exemplo de uma marca que soube resolver. Ela veio, deu errado, mas ela deu a volta por cima. E agora, olhando para o lado do jogador, que dica você tem para dar para o jogador que está começando nesse mercado ou quer começar nesse mercado? Uma dica de ouro para que ele possa se sair bem. Olha, assim, ele vai ter toda a habilidade do mundo, é lógico que ele tem que ganhar ali, pelo próprio game em si, tem que ganhar, tem que ser um dos primeiros. Mas fala inglês, comece a estudar inglês, por favor. Assim, isso é uma coisa que você consegue fazer em paralelo, não requer prática nem tão pouco habilidade, né? Você tem várias escolas, cursos online. Dedique um tempinho do seu dia, não só a treinar, mas a melhorar essa habilidade, porque no futuro ela é muito importante, tá? Então, assim, é besteira? Não, não é. Jogar bem é importante, mas, assim, continuar estudando, continuar a ter algumas características que vão diferenciar ele, vão ajudar com certeza. E aqui no Brasil existe alguma escola, algum curso, alguma coisa desse segmento? Ou é só realmente a prática? Não, existe sim alguns cursos online, né, que não são cursos, na verdade as pessoas, elas fazem parte de uma plataforma que organizam torneios, então assim, se você joga Counter-Strike, você tem a Gamers Club, que faz esse trabalho muito bem, né, então assim, é importante fazer parte, porque quando você faz parte, jogando sozinho, às vezes você começa a ficar o que a gente chama muito tóxico, né? Você fica sozinho, você cria seus vícios, você começa a meio que entrar em atrito com todo mundo, porque você acha tudo chato. Então, você entrando numa comunidade, você começa a monta times virtuais, você joga com outros times, e aí você vai se desenvolvendo. Você começa a aprender a criar regras, seguir regras, né? Entender por que isso, por que aquilo. E assim, isso é para CS, mas assim, de League of Legends, você tem aí o próprio servidor deles, incentiva você a crescer, você tem aí o torneio classificatório, porque todo mundo é muito legal assistir o CBLOL, né, ver a final, mas aí todo mundo fica, nossa, como conseguiram a vaga? Não conseguiram, gente, eles começaram treinando, então tem times hoje que têm feito isso. Acho que assim, você tem agora um caso do Submarino Stars, que é uma marca forte, que começou assim, ela montou um time e falou, vamos disputar uma vaga
no desafiante, que tem desafiante também, é tipo futebol mesmo, tem a segunda divisão, a primeira divisão. Os caras começaram lá de baixo, subiram, agora eles estão no desafiante e a ideia é subir para o principal. Então, assim, essa coisa aí onde eu treino, como eu faço, online você tem muita gente bacana te dando instruções e fazendo. E assim, não necessariamente é pago, tá? Então... Boa. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do ROI através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroi.com.br. Acessa lá. O nome do programa é Academia do ROI, né? E eu sei que é difícil falar nesse mercado hoje a respeito de ROI, mas a gente já consegue medir ROI nesse mercado? E como que eu meço? Olha, hoje eu acho que é o mais próximo que você consegue medir de ROI é por exposição, né? Principalmente porque assim, você tem números de transmissão de um campeonato onde aparece a marca extremamente altos, né? Porém, eu acredito que assim, a partir do momento que as marcas começam a engajar e começam a girar e ter outras ações envolvidas, elas vão conseguir medir esse ROI diretamente no fluxo delas, no lucro delas. Porque assim, como você comentou, é uma faixa etária que é extremamente, tem poder aquisitivo, tem condições. Então assim, esse ano, por exemplo, está estimado, a gente usa uma pesquisa da Newzoo, né, uma empresa conceituada americana, que ela fala que esse ano o mercado de games vai gerar 1,5 milhões de dólares de lucros. Então assim, onde está esse dinheiro? Da onde vem? Vem do jogador. Né? Então as marcas, eu acho que assim, cabe a elas entenderem como que elas capitalizam isso para a receita delas. Tá, é 1,5 bi? Desculpa. É isso mesmo. Bilhões de dólares. Exatamente. Parece muito, né? Mas estava ali na Newzoo, aqui no Brasil. É impressionante. Assim, parece muito, mas é impressionante, porque é um mercado recente. Exatamente, mas a gente tem que lembrar que assim, não é sempre assim, não é só, como que faz dinheiro, vende jogo, ganha campeonato, não sei o que, eles estão considerando toda a receita que está rodando, né? Então assim, tem vários jogos, por exemplo, é importante citar jogos que não são tão conhecidos, por exemplo, o Dota. Dota, ele tem um campeonato anual. O último, acho que pagou 20 milhões de dólares para o primeiro colocado, né? E aí, como que eles chegaram nesse valor de premiação? Eles vendem itens dentro dos jogos, é muito louco. Então, você compra espadinha, você compra arminha, você vende dragãozinho. Então, assim, tem história de time brasileiro que foi criado porque o dono jogava, vendeu um item e criou o time dele, que é justamente a Pen Game. Então, assim, é muito curioso, mas tudo isso movimenta um dinheiro que a gente acaba nem percebendo, né? Então, hoje, assim, no Counter-Strike, você tem skins, né, das armas, porque você pega a arminha lá pelada. Você quer ela coloridinha, desenhada, tem skins que custam R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Então, hoje, agora durante a Copa do Mundo, né, o Neymar não jogou, mas pelo menos ele ganhou skin do Fallen, né, que foi a brincadeira, porque ele ganhou umas skins de R$2.000, R$3.000, né? Então, isso daí movimenta muito dinheiro. Branca, eu acho que a gente tem que ter 2 programas para falar sobre esse novo universo. Com certeza. Nosso tempo está acabando, mas queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Espero que você possa voltar em breve. Eu sei que sua agenda é super concorrida, mas eu gostaria de contar com você em breve aqui para a gente falar mais sobre esse mercado, tá bom? Fica à vontade. Foi um prazer. Obrigado. Adorei viu? que você veio. Pessoal, continue acompanhando a Academia do ROI toda quinta-feira, 00h15, na Record News. A questão da inovação ela é muito forte dentro desse nosso segmento. A Smarkets ela foi reconhecida já por 3 anos consecutivos como a melhor empresa de eficiência em compras, por um órgão que regulamenta o segmento, por uma escola internacional. E nós fomos reconhecidos por um modelo mais audacioso e mais disruptivo de trabalho dentro de uma plataforma.